Olá pessoal, hoje eu separei uma aula muito interessante para a gente conversar. Vamos começar? Por que dormir é fundamental? Essa é a aula mais importante para a gente começar os estudos do sono. O meu nome é Amanda Costa, eu sou otorrinolaringologista, eu sou mestre em saúde da criança e adolescente pela URGS, sou fellowship em rinologia e base de crânio pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e sou pós-graduanda em medicina do sono pelo Instituto do Sono Adulto e Infantil. Sou Celda Vital Sono, sou fundadora do @Trio do Sono e sou mãe da Laura. Nós vamos falar hoje nesta aula sobre sono, ontogenia e padrões de sono, o impacto em nosso corpo e as evidências de tudo isso. Hoje nós vamos provar que dormir é sim essencial, é muito importante para a nossa qualidade de vida. Mas o que é sono? Falar sobre sono não é algo novo. Lá Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, já descrevia pessoas dormindo e já se interessava pela forma com que as pessoas dormiam. Aristóteles, 350 anos antes de Cristo, foi o primeiro a falar que todas as criaturas dormem. Shakespeare, em sua obra, relatava o sono da majestade e relatava o sono de outras pessoas na corte, sempre com muitos detalhes. Mas o primeiro centro de desenvolvimento de estudos em medicina do sono foi em Stanford, em 1970, foi fundado por William Diamond. Depois disso, em 1968, quase junto com o nosso primeiro centro em Stanford, nós começamos a falar sobre sono através dos nossos manuais do sono. Esse manual do sono primeiro é de 1968. Após, a cada ano, em outubro de 2012, em julho de 2013, ele foi sendo reescrito. E é baseado nesses manuais que a gente estuda a medicina do sono. Por que muitas vezes a gente não gosta de estudar isso? Porque medicina do sono inclui muitas especialidades e muitas áreas além da medicina. Quem que estuda a medicina do sono? O pneumologista, o cardiologista, o otorrino, o anestesista, o psiquiatra, o nutricionista, o endócrino, o geriatra, o médico do tráfego, o fonoaudiólogo, o dentista. Então são muitos especialistas estudando o mesmo assunto e a gente tem que entender um pouco sobre vários assuntos para entender medicina do sono. Então hoje eu vou convidar vocês, médicos do tráfego, a saírem um pouco da zona de conforto de vocês e irem um pouco para essa área onde a mágica acontece, que é quando a gente aprende algo um pouco fora da nossa especialidade. Então, o que é o sono? Sono é um fenômeno cíclico caracterizado por alteração reversível do nosso estado de consciência e da reatividade a estímulos ambientais. O sono, ele é essencial à vida, ele é essencial ao nosso equilíbrio psíquico e físico. Sono não é, gente, não é repouso, desligamento, um estado homogêneo e um estado passivo. Sono é um estado ativo do nosso corpo, onde ocorrem muitas reações, onde ocorrem muitos processos. O sono, ele tem algumas funções já bem conhecidas: restaurativa, de consolidação de memória, de proteção, de conservação de energia. Então, tudo isso são as funções do sono. Mas como a gente controla isso? Quem é o nosso relógio biológico que a gente escuta falar? É o núcleo supraquiasmático. Ele é o nosso principal relógio. Ele que vai controlar o nosso ritmo circadiano. É através da luz que vai através da nossa retina, através do trato retino-hipotalâmico, que a gente vai estimular ou não o sono, estimular ou não o núcleo supraquiasmático. Quando a gente tem uma diminuição da luz na nossa retina, a gente vai estimular o hipotálamo, que vai desinibir o núcleo paraventricular e vai estimular o sistema nervoso simpático, a estimular o epitálamo e a secretar a melatonina. À noite nós produzimos mais melatonina quando estamos na escuridão e isso vai estimular o nosso sono. Mas o que é a estrutura do sono? Como a gente estuda o sono? O que acontece no nosso cérebro quando a gente dorme? Já pararam para pensar? Então o sono, ele é dividido em fases, tá? Nós temos o sono não REM, onde nós temos N1, N2 e N3. Nós temos o sono REM, movimento rápido dos olhos. E nós temos a vigília. Quando eu falo em sono não REM, eu estou falando em ondas mais lentas, em predomínio do sistema nervoso parasimpático, onde nós vamos ter uma diminuição da nossa
frequência cardíaca, pressão arterial, débito cardíaco e temperatura. O nosso cérebro ele fica mais sincronizado, ele diminui a sua atividade como um todo. Nós vamos ter uma hipotonia, nós vamos ter uma liberação de hormônios e uma restituição tecidual. E tudo isso ocorre em 3 fases no sono não REM: N1, N2 e N3. Já no sono REM é uma verdadeira bagunça. É o predomínio do sistema nervoso simpático. Nós vamos ter uma alternância, diminui e aumenta a frequência cardíaca, o débito cardíaco, a pressão arterial, e nós vamos ter o descontrole, a desregulação da nossa temperatura. É nessa fase em que ocorrem mais sonhos, volume maior de sonhos. Nós vamos ter uma desincronização do nosso cérebro, um pedaço do cérebro vai fazer uma atividade e outro pedaço vai fazer outra atividade. Nós vamos ter a atonia muscular e um movimento rápido dos olhos. Nós temos 2 tipos de sono, o sono essencial e o sono acessório. Todos nós temos o mesmo tempo de sono essencial. Todos nós temos 4 horas de sono essencial. Dentro desse sono essencial, nós vamos ter sono não REM e sono REM. Depois disso, nós vamos ter o sono acessório e ele é variável nas pessoas. Tem pessoas que têm 2 horas de sono acessório, tem gente que tem 1, tem gente que tem 4 horas de sono acessório. Isso é variável. Isso que torna a duração do nosso sono diferente, mas todos nós temos o nosso sono essencial de 4 horas. Como a gente conhece essas fases do sono? A gente conhece olhando para essas ondas. Existem critérios que a gente define cada tipo de onda e associa a uma estrutura de sono, a uma fase do sono. Nós temos ondas típicas da vigília, que é o ritmo alfa, nós temos ondas típicas do N2, nós temos ondas típicas do N3, nós temos ondas típicas do REM. Tudo isso a gente vai olhando para essas ondas e vai caracterizando elas durante o exame. O que a gente vê para analisar o sono do paciente? A gente vai olhar época, tempos de 30 segundos, onde a gente olha as ondas, as estruturas do sono, a parte cardiorrespiratória, a movimentação, e a gente fala em que estágio do sono esse paciente está. Como eu conheço as ondas, eu sei que ele está em N3, movimento lento das ondas. Eu posso olhar também o movimento dos olhos, eu vejo que ele não tem um movimento rápido dos olhos, e isso me faz pensar num sono não REM. Mas nós ainda não sabemos completamente por que nós dormimos. Mas nós já sabemos, nós já entendemos os perigos da privação do sono, de ficar sem dormir. Foi feito um experimento em 1965, foi feito por Randy Gardner. Ele ficou 11 noites sem dormir e tudo isso foi catalogado, orientado, avaliado. O que foi visto? Visão embaçada, fala arrastada, paranoia e um sono rebote. Quando ele terminou esse experimento, ele dormiu 14 horas e 40 minutos na primeira noite e 2 horas a mais do que o habitual nas outras 2 noites. Nós vivemos, gente, todos nós, numa sociedade privada de sono, com restrição de sono, com distúrbios do sono e com trabalho por turno. Nós somos invadidos por isso o tempo todo. Nós sabemos que cada vez mais nós temos ronco, sonolência excessiva diurna e insônia. A qualidade do sono cada vez mais diminuindo na nossa sociedade. Cada vez mais o aumento de obesidade, alterações cardiovasculares, outras comorbidades, sedentarismo. Isso tem a ver com o prejuízo da qualidade do sono nos nossos pacientes. O tempo de sono ele não é igual em todas as culturas. Nós sabemos, por exemplo, que crianças de 3 anos lá na Nova Zelândia vão dormir cerca de 13 horas. Crianças lá no Japão vão dormir cerca de 11 horas e meia, um pouquinho mais. Lá no Japão, inclusive, eles têm muito hábito do inemuri. Eles fazem pequenas sonecas durante o dia para se recuperar durante um dia cansativo. Dorme no metrô, dorme no ônibus, dorme em qualquer lugar. Então, a cultura do sono ela é muito variável de país para país. Cada país tem as suas características regionais, por exemplo, inclusive de horários preferenciais de sono. Essa pergunta é a pergunta que muitos pacientes fazem pra gente. Doutora, quantas horas eu preciso dormir por noite? Existe um número mágico? Não, não existe um número mágico. Nós sabemos que a maior parte dos pacientes vai dormir aí entre 6 horas e meia,
8 horas, a maior parte dos pacientes está nesse volume. Mas nós temos os pequenos dormidores que dormem de 4 a 5 horas. Nós temos os grandes dormidores que dormem mais de 9 horas. Tudo isso está dentro dessa faixa da normalidade, dessa curva de Gauss, onde alguns vão dormir menos e outros vão dormir mais, variando conforme o seu sono acessório. Além disso, vocês já pensaram sobre as nossas preferências circadianas? Existem pessoas, por exemplo, como Caetano Veloso, que gosta de ir dormir 4 da manhã e acordar 1 da tarde, meio-dia. E existem pessoas mais padrão, pessoas que, como a maior parte da população, que vão dormir aí cerca de 11 da noite, acordam 7 da manhã ou meia-noite, 8 da manhã. Essas preferências de horários de rendimento têm um componente genético muito importante, muito envolvido nisso. Cada dia mais as publicações leigas falando sobre qualidade de sono, principalmente após a pandemia de Covid. Pandemia aumentando a insônia nos profissionais de saúde, mães exaustas devido à privação de sono, sono de péssima qualidade. Cada vez mais nós somos bombardeados por isso, e isso também os pacientes, os condutores, os candidatos a condutores, eles trazem essas queixas também pra gente durante a nossa avaliação. Em 2021, nós tivemos na capa da revista da Sociedade Brasileira do Sono o ano da Covid interferindo na qualidade do sono nos nossos pacientes. E essa revista até é muito interessante para quem tiver a oportunidade de acessá-la. É uma revista que tem muito material interessante sobre medicina do sono. Então, falando que essa terceira onda, que é uma onda de alterações psiquiátricas, como ela afeta diretamente o nosso sono. Então, mais de 70% dos pacientes que tiveram Covid vão apresentar alteração de sono. Então, são muitos pacientes com piora da sua qualidade de sono associada ao Covid-19, muitos vivendo luto, muitos se recuperando de comorbidades ou sequelas associadas ao Covid-19. E será que a gente dorme igual durante toda a nossa vida? Será que nós dormimos igual aos nossos filhos ou igual aos nossos pais? É claro que não. Nós já sabemos que envelhecer é ter menos tempo de sono, ter menos sono de ondas lentas, que é o N3, e menos sono REM. Nós sabemos que é muito diferente o sono do homem e o sono da mulher, e isso também é variável conforme a idade. Adultos, crianças e adolescentes não dormem igual. Nos adultos, nos homens, nós vemos uma predominância de N1, vemos mais despertares e uma tendência maior à sonolência excessiva diurna. Já as mulheres, um predomínio de N3, que é o sono de ondas lentas, e uma dificuldade para iniciar o sono. Então, uma tendência maior a ter, por exemplo, insônia. Agora eu quero explicar para vocês um pouco sobre o nosso ciclo circadiano normal. Vocês entendem o mecanismo que nós temos sono? É sobre isso que eu vou falar agora. Nós temos grandes processos, o processo S e o processo C. O processo S significa homeostase, significa sono. Ele vai ser regulado pelo aumento de adenosina e outros metabólitos considerados lixo das nossas sinapses. E ao longo do dia a gente vai acumulando esse lixo de sinapses. Mais famoso é a adenosina, mas nós temos outros, e vai aumentando o nosso potencial de sono, de dormir. Esse é o nosso processo S. Já o processo C, ele é regulado pela luz e pela escuridão. Falando mais um pouquinho sobre o processo S, vocês conseguem ver que ele está em crescente, ele vai crescendo, vai acumulando metabólitos, vai acumulando, ele vai chegar num que é o pico que nós temos grande possibilidade de dormir. Mas para nós dormirmos, o processo C, que é da luz e da escuridão, precisa estar baixo. Então, para nós dormirmos é uma junção do processo S com o processo C. O processo C, ele é mediado pelo claro e pelo escuro, e ele depende de fatores biológicos e ambientais. Então, o pico do processo C é o nosso pico de produtividade, é aquele meio da manhã onde a gente está produzindo muito, onde a gente está com muita energia para fazer as nossas atividades. De uma forma bem reduzida, gente, o processo S, então, é sono, é onde a gente acumula lixo, que é o resto das nossas sinapses, e a gente vai saturando o nosso cérebro desse lixo. E nós vamos ter sono. E o que a gente faz? Toma um cafezinho e inibe essa adenosina, e consegue trabalhar um pouco mais, mesmo com diminuição do alerta, a gente faz isso.
E o processo C tem a ver com o claro e com o escuro. A gente consegue manipular isso fazendo uma atividade física, aumentando a nossa temperatura, por exemplo, e diminuindo um pouco o nosso sono. Mas o processo C, quando ele está elevado, nós temos maior produtividade, estamos mais atentos. Um pouco sobre a melatonina, ela tem uma secreção individual que vai ter início às 20 horas da noite e vai ter um pico às 4 da manhã. Ela é um mensageiro cronobiológico de várias atividades no nosso corpo, não só de sono, tá? No feto, ele é ofertado pela placenta e após 9 meses a gente começa a ter um ritmo noturno dessa melatonina. Varia, os valores são variáveis, gente. Um pré-púber e um adolescente, ele vai ter valores elevados de melatonina, diferente do idoso que vai ter valores menores de melatonina. Então, a nossa produção de melatonina, ela também é variável conforme a nossa idade. Agora, eu vou falar para vocês 9 fatos baseados em evidência de que por que é importante a gente dormir. Vou falar para vocês sobre estudos muito conhecidos sobre esse tema. A primeira razão que a gente precisa dormir é para ajuste da nossa temperatura. Nós temos duas grandes quedas de temperatura durante o nosso dia. A primeira queda vai ser das 3 da manhã às 5 da manhã, onde nós vamos ter o mínimo de temperatura, o máximo de sonolência e é onde a gente tem o nosso pior desempenho físico. Nós sabemos disso. É um momento crucial de acidentes no trânsito, por exemplo. E depois nós temos outro momento que é a 1 da tarde, às 15 horas, onde nós temos também um aumento da sonolência durante o dia e uma dificuldade para ficar alerta. Esse é um estudo muito interessante, ele fala sobre a relação entre os acidentes ou os pequenos acidentes, os pequenos erros dos pilotos e copilotos brasileiros, e ele mostrou que os riscos desses pequenos acidentes, pequenos erros, ocorrem 50% mais durante a madrugada. Então, esse é um horário que propicia pequenos enganos, pequenos erros durante as viagens relatados pelos copilotos e pelos pilotos. Então, vai ser menor queda da temperatura, baixa temperatura, o nosso alerta está baixo, o nosso tempo de reação demorado, a gente demora para reagir. Inclusive, nas publicações leigas nós vemos isso, gente. O risco de morrer em acidentes à noite é quase 3 vezes maior. Os acidentes fatais, maior da meia-noite às 4 da manhã. Então, tudo isso, o próprio público leigo já conhece bem esse horário de maior risco durante a madrugada. Então, a primeira razão de que o sono é muito importante, é fundamental para a nossa saúde, é que o sono associado à fadiga, ele afeta significativamente o nosso tempo de reação e o nosso desempenho ao volante. 1 a 2 horas ao volante associado à restrição de sono podem prejudicar o nosso desempenho ao dirigir. A segunda razão de por que o sono é fundamental, ela tem a ver com o nosso funcionamento cerebral. Isso é um estudo, uma coorte de 1966 a 2008, que reuniu 15 estudos avaliando memória funcional e sono em crianças e adolescentes. E ele observou que crianças privadas de sono tinham uma memória funcional abaixo do esperado, quando comparadas com crianças que dormiam bem, dormiam o tempo necessário. Então, sim, para termos uma memória funcional ok, precisamos ter boas noites de sono. Esse é um estudo realizado em adultos, ele é um estudo de 2012 com 24 voluntários, onde foi realizada uma privação de sono e foi visto o prejuízo de memória. Num primeiro momento foi comparado as duas populações, população controle e população privada de sono. Num segundo momento, a primeira noite que eles foram privados de sono não apresentaram diferenças, mas na segunda noite que eles foram privados de sono, comparados com o controle, tiveram pior desempenho nas atividades. Esse número 4 é o último momento onde eles deixaram esses voluntários dormirem e eles perceberam que eles voltaram a responder corretamente esses testes de memória. Então, a segunda causa é para nossa memória, pessoal. Uma noite de sono é fundamental para nossa memória. Para nós conseguirmos armazenar novos conhecimentos, precisamos ter tido uma boa noite de sono. Inclusive as crianças. Nas crianças ainda precisamos ter as sonecas durante o dia e nos adultos o sono noturno. Agora eu quero falar a terceira razão, que é para o nosso sistema imunológico. Nós sabemos que as citocinas interferem na qualidade do sono e o sono vai interferir nas citocinas.
Ou seja, interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, elas têm um ritmo circadiano. Elas vão ter um pico máximo durante a noite e vão ter um nadir durante a vigília. Interleucina 1, 2, 6, 8, TNF-alfa, elas vão promover o sono não REM. Então a gente tem que saber que interleucinas e sono estão muito interligadas. Esse estudo ele é um estudo muito famoso que ele avaliou 19 voluntários saudáveis, dividiu em 2 grupos, em voluntários que ficaram privados de sono pré-vacina hepatite A e voluntários que tiveram uma boa noite de sono. Eles viram que os voluntários privados de sono tiveram uma formação de anticorpos diminuída em 97%. Vocês podem pensar que foi apenas na primeira noite, que depois eles se equipararam. Não, durante 28 dias foram monitorizados esses voluntários e eles não chegaram ao nível de anticorpos produzidos por pacientes que dormiram bem uma noite antes da vacina. Então a gente fala tanto em imunidade, principalmente nessas épocas difíceis que a gente tem vivido, e nós temos que alertar a população. Antes de tomar vacina, precisamos ter tido uma boa noite de sono, por essa interação interleucina-sono, sistema imune-sono. Esse é um estudo sobre avaliação de câncer de mama em trabalhadoras por turno. Ele é um estudo grande, é um estudo que é um braço do estudo Wolf. Ele foi feito em 2013 com mais de 4.000 voluntárias, foi observado mais de 4.000 mulheres, dessas 94 desenvolveram câncer de mama e foi visto que trabalhadoras noturnas tiveram 2 vezes mais chances de câncer de mama. Então essa é uma outra preocupação em trabalhadores por turno, em pessoas que exercem a sua atividade durante a noite, o risco aumentado para alguns tipos de câncer. Então esse não é um estudo novo, é um estudo de 2013, mas ele sedimentou o risco de câncer de mama nessas mulheres. Então, a terceira razão de que dormir é fundamental é para a produção de interleucinas e anticorpos. Isso vai se relacionar com o padrão de sono. Nós sabemos isso. Quando nós passamos um final de semana fora de casa, dormindo mal, como nós estamos na volta? Nós estamos com o nosso sistema imune diminuído. Aqui eu coloquei até uma foto do intermédio, dos jovens, né, que vão para o intermédio e voltam doentes ou voltam cansados, ou jovens que fazem algum tipo de privação de sono quando saem durante o final de semana. Tudo isso tem um impacto negativo na qualidade do sono e também no sistema imune. Então eu já falei 3 razões para vocês: temperatura, memória funcional e o sistema imunológico. Falando um pouco sobre o sistema cardiorrespiratório, muito importante quando a gente fala em sono. Vamos lá. Quando a gente dorme, o que acontece com o nosso tônus muscular? Ele diminui. E a nossa via aérea, ela é estreitada. Em alguns pacientes, isso ocorre mais. Esse estreitamento ele é maior. Em quem, Amanda? Obesos, alterações da via aérea, alterações crânio-faciais, eles vão ter um estreitamento maior da via aérea. E isso vai ter uma tendência a realizar apneias e hipopneias. Vai aumentar o esforço inspiratório, vai aumentar a pressão intratorácica. Esses pacientes eles vão ter um retorno venoso aumentado, vão fazer bradicardia e vão fazer hipoxemia. E eles vão despertar, pessoal, de forma inconsciente. São os microdespertares, pequenos microdespertares, e eles vão reabrir essa via aérea. Quando eles reabrem a via aérea, eles aumentam o tônus, eles fazem um tônus mais simpático, vão fazer uma ativação simpática, uma vasoconstrição e esse movimento. Vão hiperventilar para sair desse momento de apneia e vão ter uma perturbação na sua qualidade de sono. Vão desorganizar o seu sono e vão ter como consequência mais sono durante o dia, hipersonia. E essa hipersonia vai ter consequências cardiovasculares, metabólicas e neuropsiquiátricas. A gente fala muito hoje em dia em estresse oxidativo, aumento de via inflamatória e ativação simpática. A apneia obstrutiva do sono, assim como a obesidade, ela produz tudo isso. São pacientes que estão inflamados, são pacientes que estão com a hipóxia ativa durante a noite, são pacientes que despertam mais durante a noite. Isso vai levar a uma tendência à resistência à insulina, à hipertensão e a doenças cerebrovasculares. Esse é um estudo muito interessante que eu queria mostrar para vocês, que é do Tufik. Ele é de 2010 e ele fala que 32% da população brasileira apresenta apneia obstrutiva do sono. Em contraste com esse estudo, nós temos um de 93 do Young, que falava que apenas 4% da população tinha apneia. Esse dado de 32% ele foi comprovado em diversos estudos posteriores, ou seja, se tu não ronca e não tem apneia, alguém da tua direita ou da tua esquerda tem.
30% da população vai ter apneia obstrutiva do sono. Mas como a gente faz o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono? Como é feita essa avaliação? Nós temos critérios clínicos, em primeiro lugar. O paciente ele tem que ter alguma queixa, sonolência, sono não reparador, fadiga, insônia. Ou ele vai ter uma queixa de despertar, de acordar com falta de ar. Ou alguém vai ver ele roncar e ter apneia. Ou, pessoal, ele não vai ter clínica nenhuma, mas ele vai ter uma doença que vocês vão ter que abrir o olho. Ele é um paciente hipertenso, ele já teve um AVC, ele é um paciente que ele tem déficit cognitivo, ele já teve um IAM prévio, ele tem insuficiência cardíaca, fibrilação, ou ele é um paciente diabético. Esses pacientes não precisam ter sintoma, eles já têm doenças com os mesmos fatores de risco da apneia obstrutiva do sono. E como vocês vão confirmar essa suspeita? Vocês precisam de uma polissonografia, de um exame para avaliar o sono deles. Esse exame, se ele demonstrar 5 ou mais eventos respiratórios, esse paciente já tem o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. E se esse paciente não tiver absolutamente nada, nem clínica, nem doença sugestiva, e ele fez uma polissonografia de rastreio, então nós vamos precisar de um exame para comprovar a apneia obstrutiva do sono, que chama polissonografia. Se nós tivermos mais de 5 eventos respiratórios neste exame, nós temos o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. Se nós tivermos de 15 a 30 eventos respiratórios, nós temos uma apneia obstrutiva do sono moderada. E se nós tivermos mais de 30, nós vamos ter uma apneia obstrutiva do sono grave. Mas nós temos pacientes que não têm clínica e não têm doenças associadas, mas eles têm uma polissonografia com mais de 15 eventos respiratórios por hora. Eles já têm o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. Então, a apneia é uma doença crônica, incapacitante e progressiva. Os sintomas da apneia obstrutiva do sono, eles incluem a sonolência excessiva diurna, o ronco, dificuldade de concentração, sensação de um sono não revitalizante. E isso causa prejuízos, gente, sociais, psíquicos, cardiovasculares, em todas as esferas da vida desses pacientes. Então, a quarta razão de por que dormir é fundamental é que a apneia obstrutiva do sono é um fator de risco independente para hipertensão, doenças cardiovasculares, além de estar fortemente associada com a obesidade e a resistência à insulina. Nós temos tratamento, existem diversos tratamentos para a apneia obstrutiva do sono que vão incluir cirurgias, aparelhos intraorais, CPAPs. Então, ainda no sistema cardiorrespiratório, nós vamos falar um pouquinho sobre a apneia obstrutiva do sono. Atualmente, a apneia obstrutiva do sono ela é um preditor para a obesidade. E a obesidade ela é o principal fator de risco para a apneia obstrutiva do sono em adultos. 70% a 80% de todos os pacientes com apneia obstrutiva do sono são obesos. E essa é a quinta razão para a gente entender um pouco sobre sono. É a relação obesidade-sono. Nós sabemos que a síndrome metabólica tem correlação com o índice de apneia e hipopneia. Quanto maior o índice de apneia, maior as chances de síndrome metabólica. Nós sabemos que no nosso cérebro nós temos uma regulação do nosso apetite. Nós temos a leptina e a grelina. A leptina, ela aumenta o nosso gasto energético, diminui o nosso apetite, diminui a secreção de GH. A grelina é ao contrário, aumenta o apetite, aumenta a secreção de GH e diminui o nosso gasto energético. A leptina, ela vai diminuir no sono não REM e vai aumentar. A leptina, ela vai diminuir no sono REM e ela vai aumentar no sono não REM. Níveis aumentados durante o sono, nós temos leptina. Então a leptina, ela é boa, gente, ela reduz o nosso apetite. Já a grelina, ela aumenta o nosso apetite, ela nos leva a uma tendência maior à obesidade. Nós sabemos que quanto maior são as nossas horas de sono, menor a nossa chance de obesidade. Isso já está bem esclarecido. E nós sabemos que 24% menos chance de ser obeso a cada hora adicional de sono.
E nós temos uma relação inversa de dose e resposta entre poucas horas de sono e obesidade. Quanto menos horas de sono, maior é a chance de obesidade. Esse é um estudo muito legal, um estudo de 2004, que ele privou pacientes das suas 8 horas de sono. Então, um grupo dormiu 8 horas e o outro grupo dormiu 5 horas durante uma semana. E eles viram que o IMC, o índice de massa corporal, ele aumentou 3,6 em uma semana, a leptina diminuiu 15% e a grelina aumentou também quase 15%. Então, apenas uma semana de privação de sono já teve todo esse impacto na saúde desses pacientes. Esse é um estudo que ele foi feito em crianças, ele avaliou a obesidade em crianças de 2 a 6 anos. Esse é um estudo de 2020, é um estudo muito legal, porque ele dividiu as famílias em baixo risco, filhos de pais não obesos, e alto risco, filhos de pais obesos. E o que ele viu? Ele viu que os padrões de sono eles são semelhantes, independente do risco das famílias. Ele viu que dormir após as 21 horas, as crianças, está associado à obesidade entre 2 e 6 anos, independente da duração de sono. No grupo das crianças de alto risco de obesidade, dormir tarde ainda foi o maior risco, indicando uma combinação perigosa, pessoal, entre alto risco de obesidade, filhos de pais obesos, e dormir tarde. O sono curto ele não foi associado com maior risco de obesidade. Então, a quinta razão para a gente entender sono, para a gente saber que sono é fundamental, é entender um pouco sobre a prevalência de obesidade, que ela é inversamente proporcional às horas de sono. A sexta razão tem a ver com o nosso hormônio do crescimento. Então, o hormônio do crescimento ele vai ter uma associação com o início do sono N3, que é o sono de ondas lentas. Ele vai ter um pico 1 hora após deitar, vai dar um pico aí de 10 a 30 minutos. Quando a gente dorme, a gente tem um pico bem bonito de hormônio do crescimento. Quando a gente está privado de sono, a gente já não faz esse pico tão legal de hormônio do crescimento. Quando a gente vai fazer um sono rebote, um sono durante o dia, a gente consegue restabelecer esse pico de hormônio do crescimento. A gente consegue ter esse pico tirando uma soneca durante o dia, por exemplo. Mas já a testosterona, que é a nossa sétima razão para estudarmos sono, ela não faz o pico se nós dormirmos durante o dia. A testosterona, ela precisa fazer o pico no nosso primeiro sono REM. Então, é 90 minutos após o primeiro episódio de sono REM. Em pacientes privados de sono com restrição de sono, nós vamos ter uma diminuição das concentrações de testosterona nesses pacientes. Isso é muito importante porque isso vai refletir negativamente na saúde masculina e pode ser um dos fatores associados, por exemplo, com a disfunção erétil. Esse é um estudo, foi realizado em São Paulo, é um estudo que avaliou a prevalência de disfunção erétil em pacientes com distúrbios do sono em São Paulo. Ele deu uma média global de 17%, mas ele viu que pacientes acima de 60 anos têm uma prevalência de 63%. Então, pacientes com distúrbios do sono parecem ter mais disfunções eréteis, disfunções associadas a essa parte hormonal. A oitava razão tem a ver com o cortisol. Então, o cortisol ele também tem um ritmo circadiano, ele vai aumentar 2 a 3 horas após o início do sono, ele vai ficar elevado até as 3 primeiras horas da vigília. Quando a gente dorme, a gente tem a queda do cortisol. Quando nós estamos privados de sono, nós não fazemos essa queda do cortisol adequadamente. E mesmo quando nós dormimos durante o dia, fazemos um sono rebote, nós não conseguimos ter uma queda tão expressiva do cortisol. Nós vamos nos manter com o cortisol um pouco elevado. Então, os pacientes com privação de sono, eles mantêm o cortisol um pouco elevado durante o dia, o que pode refletir a longo prazo em risco de eventos cardiovasculares, risco de aumento de inflamação, sim. A nona razão para a gente estudar sono é sobre o sono e envelhecimento. Nossa população está envelhecendo, então. Nessa população de idosos, nós temos mais privação de sono. Nós temos mais eventos associados à hipóxia e mais fragmentação do sono. Envelhecer é, sim, aumentar N1, aumentar N2 e reduzir N3 e sono REM. Nós reduzimos o tempo de sono com o nosso envelhecimento. Aumentam os distúrbios do sono. E não só distúrbios do sono, mas também distúrbios primários que se associam à pior qualidade do sono. Doenças renais, por exemplo, a própria obesidade,
doenças que causam dor nos pacientes e que atrapalham a continuidade do sono. Então, envelhecer é precisar cuidar melhor do seu sono, sim. Falando ainda sobre envelhecimento e sono, nós sabemos que a arquitetura do sono ela muda. Já expliquei para vocês que nós vamos ter menos N3 e menos REM. Nem sempre é um distúrbio do sono primário, às vezes está associado com as comorbidades desse idoso. Os distúrbios do sono vão associar mais mortalidade a essa população. As queixas comuns serão dificuldade de adormecer, aumento dos despertares, despertam muito cedo, acordam cedo, cochilam muito durante o dia e dormem mais cedo e acordam cada vez mais cedo, que é o avanço de fase bem típico do nosso envelhecimento. Será que os idosos vão precisar de menos sono? Será que eles não conseguem gerar sono como os adolescentes? A gente ainda não tem todas essas respostas, mas nós sabemos que essa população sofre um grande impacto e uma grande mudança na sua qualidade de sono. Agora eu vou revisar os principais pontos que nós falamos nessa aula. Por que dormir é fundamental? Em primeiro lugar, o mínimo de temperatura corporal se associa ao máximo de sonolência. Segunda razão, a memória funcional ela é dependente da qualidade do sono noturno nos adultos e também das sonecas nas crianças. A terceira razão é para a produção de interleucinas e de anticorpos que vão se relacionar com o nosso padrão do sono. A quarta razão é que a apneia obstrutiva do sono é um fator de risco independente para hipertensão, doenças cardiovasculares, além de estar fortemente associada com a obesidade e a resistência à insulina. A quinta razão é a prevalência de obesidade inversamente proporcional às horas de sono. Falando um pouquinho sobre os hormônios, a sexta razão, o GH ele é secretado nas primeiras horas ao deitar, a testosterona depende de sono REM e ela diminui o seu pico com a privação de sono. A oitava razão é o cortisol. Para a gente diminuir o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, precisamos ter um sono noturno eficiente. E a nona razão é o envelhecimento. Envelhecer é mudar o perfil do sono. Com certeza a gente precisa conhecer isso também. Existem muitas campanhas associadas ao sono, muitas campanhas que orientam a população sobre a importância de dormir bem e os perigos da privação do sono e dos distúrbios do sono. Obrigada, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula.